Muito boa noite, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. E hoje eu quero seguir minhas brisas filosóficas aí na história do The Last of Us 2. E dessa vez eu quero focar em outro aspecto da história, que são as decisões e o peso que cada uma carrega e as consequências que vêm com elas. Em 2013, a gente foi surpreendido pelo novo e arrasador sucesso da Naughty Dog, que entrega uma experiência cinematográfica dentro de um universo que simula, de um jeito perfeito, a realidade como a gente conhece, ao mesmo tempo que tudo gira depois de um apocalipse zumbi, ou seja, ficção científica pura. A gente então, no começo, assume o Joel, que é um assassino contrabandista, que há 15 anos tem sofrido pela perda da sua filha durante o colapso da sociedade, só que até lá o game já permite que a gente entenda as regras desse universo quando a gente joga com a Sarah, ou seja, ninguém tá salvo, cada ação importa e sempre há consequências. Não! 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 Por favor. Isso me lembra bastante outras obras como Game of Thrones, claro, nas suas primeiras temporadas, né? E mais ainda a trilogia mais recente do Planeta dos Macacos, que a propósito tem uma semelhança visual absurda com The Last of Us, e também a mesma premissa, né? Um mundo devastado por um vírus. Mas nessas três obras, a característica que mais aproxima elas é a quantidade de vezes ao longo da história onde a gente vê as consequências desastrosas das ações dos personagens. Sejam elas precoces ou tardias, tipo em Game of Thrones. O Jaime Lannister é capturado por homens sem nenhum tipo de código moral, assassinos, né, estupradores, saqueadores. E ele, que é um personagem que é central na trama, conhecido pelas suas habilidades de espadachim, acaba perdendo a mão, porque ele tenta ludibriar o líder do bando. Ele se acha superior intelectualmente ao cara e isso acaba causando a queda dele. O Robb Stark também, um rei, né? Ele quebra uma promessa feita por um lorde rancoroso, o que culmina na sua morte durante uma cerimônia de casamento e é o declínio da sua casa milenar. Tudo porque ele foi burro. Em Planeta dos Macacos já o César ignora os sinais de extermínio e crueldade que o Koba, que até então é seu amigo, demonstra pela raça humana, já que esse por muito tempo sofreu nas suas experiências de laboratório. E o Koba, percebendo que o César tinha afeto por humanos, trai o seu líder covardemente e aplica um golpe de estado, resultando numa puta carnificina. E mais do que isso, no terceiro filme, logo no começo, o César decide poupar a vida de um humano que foi capturado, e esse humano mais tarde é responsável pela morte de outro personagem muito importante, também não quero dar muito spoiler aqui. Enfim, verossimilhança nesses universos é sempre respeitada e a conta sempre fecha. Diferente de outras obras onde as ações dos personagens não contribuem para um fechamento de arco, é só pro roteiro conseguir chegar com pressa na situação onde os autores querem chegar. Caesar. Weak. Ao longo do primeiro game, a gente acompanha o Joel e a Ellie firmando um laço de pai e filha durante a corrida pela sobrevivência, né? A gente se afeiçoa aos personagens de uma maneira muito intensa e a gente acredita na legitimidade da relação entre eles, daquele amor, aquele carinho. É perfeitamente crível. Ele, pela primeira vez em muito tempo, passa a abrir o seu coração pro amor, e ela encontra pela primeira vez amparo, a sensação de ser querida e protegida, né? Na vida, foi a primeira vez que ela encontrou algo do tipo. E tudo isso nos leva até o final controverso do The Last of Us 1, que é quando eles chegam no destino, o Joel é informado que para que uma cura fosse feita, seria preciso sacrificar a Ellie, e ele já super familiarizado com a monstruosidade que a raça humana era capaz de cometer, e também com a dor de perder uma filha amada, o nosso protagonista toma uma decisão. Doutor? O que você está fazendo aqui? Eu não vou deixar você levar. É um não se Animal! O The Last of Us 2, na sua abertura, já vai direto ao assunto. A escolha do Joel, que quase num súbito impulso decide tirar a Ellie da instalação, eliminando todos os que tivessem no caminho, tirando cada vida que fosse necessária, jogando fora a única chance da civilização atingir uma cura. A gente acompanha a sua narração dos fatos pro Tommy, seu irmão, que após refletir no caminho de volta pra casa, ele fala pro Joel que se tivesse no seu lugar, provavelmente teria feito a mesma coisa. Acho que não teria feito diferente.
Depois disso, a gente observa como a mentira que ele contou pra Ellie afeta a relação dos dois, já que a garota vê que o seu protetor não contou a verdade pra ela sobre o desfecho da jornada anterior deles. A interação entre eles muda, onde antes tinha só leveza e inocência, agora parece que pairava ali uma sombra, né, só questionamento, dúvida. É um clima pesado que parece resistir até mesmo a passagem de 4 anos no tempo que a gente vê em seguida, que é quando a gente vê ali uma Ellie já adulta com toda uma angústia que ela parece ter acumulado ao longo dos anos. A gente contempla então o progresso que eles fizeram em Jackson, uma cidade fundada, né, pelos sobreviventes, liderados pelo Tommy, pela Maria, sua esposa, e todo o sistema de funcionamento lá da fortaleza. Incrivelmente lá mal se podia lembrar que fora dos muros tinha um mundo devastado. Crianças, casais, amigos, animais, tudo moldava a pacífica comunidade, permitindo que os horrores do mundo afora fossem esquecidos, nem que fosse por alguns instantes. A Ellie e a Dina, seu interesse romântico, partem para uma patrulha, e logo após isso a gente toma o controle de uma nova personagem, Abby. Logo a gente compreende que as intenções da Abby contra os nossos heróis são hostis. Ela e seu parceiro Owen, com quem ela tem até um romance secreto, eles rondam as proximidades de Jackson procurando falhas na defesa da cidade, com o objetivo de capturar alguém em especial. Por ironia do destino, a Abby é salva pelo Joel e pelo Tommy durante um ataque de vários... O trio foge pro abrigo onde o grupo da Abby e do Owen tava, e lá o inesperado acontece. A Abby mata o Joel a sangue frio após esse baixar sua guarda por um instante e revelar o seu nome, seja por uma falsa sensação de segurança pela presença do Tommy ou pela proximidade de Jackson, a casa deles, seja pela adrenalina da recente batalha pela sobrevivência, que ele tinha acabado de contar com a ajuda, né, da sua assassina, ou seja por um simples erro cometido pelo personagem, seja como for, uma palavra culmina na sua morte, que é assistida pela Ellie, que chega tarde demais no local. Joel, levanta. Joel, levanta, porra! Curiosamente, o grupo poupa a vida da Ellie e do Tommy, que voltam devastados para a cidade, e assim começa a nova jornada. Acompanhada da Dina, a Ellie parte para Seattle em busca de vingança, e no percurso muito sangue é derramado, logo surgem as primeiras vítimas da vingança da Ellie, que um por um ela vai eliminando todo o grupo responsável pela morte do seu pai, contando com a ajuda da Dina, do Tommy, que tinha pego a dianteira para vingar a morte do irmão, e do Jesse, ex-namorado da Dina, que queria só ajudar os seus amigos, mesmo que não tivesse nenhum envolvimento com a história. Ao longo disso a gente vai ver diversos flashbacks de episódio ao longo dos anos, e num deles a gente descobre que o Joel já tinha revelado a verdade pra Ellie em dado momento. O preço disso, claro, foi o distanciamento da Ellie, que não aceita o ocorrido, já que, na visão dela, a escolha não era do Joel, mas sim dela, que teria dado a própria vida de bom grado pelo futuro da raça humana. A gente volta então pra pele da Abby, e aí a gente começa a ficar a par do seu lado na história, até começar a entender e até simpatizar com a personagem. Ela é membro da WLF, organização militar cujo o objetivo era retomar os territórios que foram hostilizados por facções, saqueadores, seitas e os infectados, né? E a Abby tem uma relação de amizade com seus companheiros, apesar que nem sempre ela tá em harmonia com todos eles, muito menos com seu líder. Mais tarde, numa conversa com o Owen, seu amante revela ter perdido a gana pela causa deles, passando a fazer uma leitura mais humana da situação em que eles se encontravam. Uns poucos cicatrizes, e aí eu acertei um na cabeça, com força. Ele foi pro chão. A arma dele estava bem do lado. E ele não pega. Em vez disso, ele vira pra mim. E ele era velho. Cansado. Ele estava pronto. Em dado momento, a Ellie é capturada por cicatrizes, ou serafitas, como eles se chamam, que é uma seita religiosa fanática que segue a própria interpretação das escrituras de uma profetisa, e após ela ser salva pelo Lev e a Yara, ex-membros da seita, o trio vai até o esconderijo do Owen para tratar, né, os ferimentos da Yara, e aí o Owen propõe pra Abby que eles sigam a vida juntos, dando a entender que ele deixaria a Mel, sua esposa, por ela. Só que esse momento de escolha é interrompido pelo Lev, que decide ir até a vila dos Serafitas atrás da sua mãe. Chegando lá atrás dele para resgatá-lo, a gente descobre que a mãe dele tentou matar quando ele voltou, e no meio da briga ela acabou morrendo ao bater a cabeça. A Yara também morre no processo, mas não antes de dar uma chance de fuga pro seu irmão e pra Abby. Abby que agora precisaria enfrentar os seus antigos companheiros
companheiros no meio de uma invasão na aldeia dos Cicatrizes e no meio do caos ela milagrosamente consegue escapar com o Lev de barco. Tudo isso culmina no segundo encontro entre Abby e Ellie, que resulta na morte do Jesse e nas sequelas do Tommy. A Abby poupa a vida da Ellie e da Dina, que estava grávida do Jesse, e depois de um embate violento a gente avança um pouco mais de um ano no tempo e a gente vê a vida na fazenda pacífica que a Ellie e a Dina têm, ser interrompida pela visita do Tommy, que indica o paradeiro da Abby, e depois de uma intensa oposição da Dina, a Ellie decide partir para a vingança final e essa decisão tem um preço. Como a gente vê no final do game, a Ellie retorna para a fazenda e encontra a fazenda abandonada, sem a sua família e tal. E aí ela, sem rumo, sem objetivo, lembra da sua última conversa com o Joel. Se Deus me desse uma segunda chance naquele momento, eu teria feito tudo igual. Aqui a gente nota a sutileza do roteiro, que apresenta pra gente uma interação difícil entre dois personagens que foram endurecidos e muito magoados. A gente percebe que é uma cena seca, né, que fala muito mais do que as palavras. Se Deus me desse outra chance, eu teria feito tudo igual. Ou seja, ele nunca tinha aceitado o destino da Sarah, sua filha. É uma ferida que ficou aberta no seu peito por muito tempo, cicatrizando só quando ele conheceu a Ellie, quando ela chegou na sua vida. Essa que já foi a segunda chance que Deus tinha dado pra ele na sua concepção. E só a ideia de deixar sua filha de consideração morrer, isso sim, pra ele, seria o fim de tudo, o fim da humanidade. E também vale notar, uma pequena ação da Ellie, que foi ir até a casa do Joel, conversar com ele depois daquela briga na festa, e finalmente demonstrar um indício de perdão pro Joel, foi como encerrar a história dos dois de uma maneira justa e digna. Que no dia seguinte ele morreu. Agora você imagina se o último contato que ela tivesse tido com ele em vida fosse ela brigando com ele daquele jeito super escroto na festa. Ou seja, em The Last of Us, tanto no micro quanto no macro, tudo que se faz reflete de alguma maneira, assim como na vida real. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Pessoal, muito obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Segue a gente nas redes sociais e a gente se vê por aí.